Bem, pessoal, nós vamos apresentar as características de demanda e oferta e a importância dela na comercialização, certo? Isso aqui vai ser interessante porque a gente vai fazer um breve comentário sobre demanda, sobre oferta, sobre a elasticidade de preço da demanda e sobre receita. E aí vocês vão visualizar um elo que existe entre esses itens, né, que é de fundamental importância para o produtor, certo? Falando primeiro da demanda, né? Por definição, a demanda é a quantidade máxima de bens e serviços que os consumidores estão dispostos a adquirir aos vários níveis de preço por unidade de tempo, né? Ou seja, vai ser a quantidade que vai ser produzida e consumida pelos consumidores, né, aos vários níveis de preço, a quantidade máxima que os consumidores vão consumir aquele produto a um determinado nível de preço, certo? E na demanda tem uma relação inversa entre preço e quantidade demandada, certo? Se o preço aumenta, tende aquele produto ficar mais caro e os consumidores reduzir o seu consumo, então a quantidade demandada diminui. Em contrapartida, se o preço cai, isso fica mais acessível para o consumidor e passa a adquirir aquele produto numa maior quantidade, ou seja, a quantidade demandada aumenta, certo? Vai existir essa relação inversa que é oriundo da lei da demanda, certo? Porém, não é só o preço que influencia o comportamento da demanda de um bem, né? Eu vou ter o preço, eu vou ter a renda dos consumidores, certo? Vou ter também o preço dos bens substitutos e ou complementares, certo? Substitutos ou complementares vocês podem interpretar melancia e melão são bens o que? Substitutos, são concorrentes de mercado, certo? Complementares, milho e sorgo são consumidos juntos para o que? Para produzir ração, certo? Também eu vou ter também fatores ambientais. Fatores ambientais também influenciam. No período de inverno, há um consumo maior de produtos quentes, certo? Em contrapartida, no verão, muito calor, há uma tendência de aumento de consumo de produtos frios, certo? E também outros fatores que podem ser acesso a crédito, taxa de câmbio, certo? Preferências dos consumidores, então tem uma série de fatores que podem influenciar a demanda por um bem em uma região em um determinado período de tempo. Nosso foco aqui vai ser relacionado a preço. E aí eu tenho uma quantidade demandada em função de todos esses itens que nós mencionamos: preço, renda, preço dos bens substitutos, complementares, fatores ambientais e etc. Já na oferta, a visão aqui se dá não do consumidor, e sim do produtor, certo? Então, a definição de oferta vai ser as quantidades máximas que o produtor vai ofertar no mercado aos vários níveis de preço, certo? Também ele é influenciado pelo preço, influenciado de forma positiva. Se o preço aumenta, é que o mercado está aquecido para aquele produto, então os produtores eles tendem a ofertar mais esse produto do que no período anterior, certo? Em contrapartida, se o preço está em queda, eles procuram ofertar menos, certo? Eles se sentem desestimulados a aumentar sua produção, certo? Só que assim como a demanda, a oferta não é influenciada apenas pelo preço. Tem a questão que do preço dos insumos, certo? Que podem encarecer ou baratear o processo produtivo, custo de mão de obra e salário também, certo? Fatores ambientais, certo? Entre outros fatores também, certo? Acesso a crédito, taxa de câmbio, demanda externa, certo? Uma série de fatores que podem e aí eu tenho uma equação de oferta também, né?
uma funçãozinha em função do preço, preço dos insumos, salários, fatores ambientais, etc. Certo? Outro ponto que também tem que ser analisado, certo, nesse momento, seria a elasticidade de preço da demanda e a sua consequência na receita total. Certo? A definição de elasticidade, vocês viram bem a parte de cálculo, viram estatística, viram também na teoria econômica aplicada. A elasticidade, ela mede o que? A sensibilidade de uma variável em relação à outra. Certo? Se eu tenho y em função de x, a elasticidade vai ser o que? Vai medir a sensibilidade de y dadas as oscilações de x. Certo? No caso da elasticidade de preço da demanda, eu estou trabalhando preço e quantidade demandada. Então, ela vai medir o que? A sensibilidade da demanda, né, a quantidade consumida, a quantidade demandada, às oscilações de preço, mantendo os demais fatores constantes. E aí eu tenho essa equaçãozinha da elasticidade, que é igual que a derivada da quantidade demandada pelo preço, vezes o preço pela quantidade. Ok? Nas elasticidades, né, você obter o coeficiente. Contudo, na parte da economia ela tem uma interpretação, certo? Que se esse valor desse coeficiente, que a tendência desse coeficiente é ser negativo, porque, como eu mencionei para vocês, eu tenho uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Como eu falei ali anteriormente, se o preço aumenta, fica mais caro para o consumidor reduz seu consumo. Se o preço diminui, fica mais acessível para o consumidor e ele passa a consumir mais. Então tem uma relação negativa entre eles, certo? Contudo, se essa relação, esse valor desse coeficiente, ele, em módulo, ele é maior do que 1, significa o quê? A elasticidade ser igual a menos 1,5, 1,02, 2, certo? 1,8, 3, 5, certo? Qualquer valor em termo modular, ele vai ser maior do que 1. Isso vai implicar dizer o quê? Que os consumidores são muito sensíveis às oscilações de preço. Certo? O que é que isso quer me dizer, professor? Quer dizer o quê? Que qualquer aumento de preço, certo? Supondo um aumento de preço em 10%, a consequência, nesse caso, quando o bem ele é elástico, é que a queda do consumo desse produto se dá numa proporção maior do que 10%. Ficou claro? Certo? Ou seja, se o preço aumenta 10%, a quantidade demandada vai reduzir, mas reduz uma proporção maior do que 10%. Certo? Se a elasticidade é igual a 1,5 e o preço aumenta 10%, a quantidade demandada ela reduz 15%. Vou fazer a regra, porque a regra se dá através de 1%, né? O coeficiente deu menos 1,5. Certo? Então, um aumento de preço de 1% proporciona uma redução na quantidade demandada em 1,5%. Se aumenta 10, reduz 15%. Certo? Isso aí vocês podem pegar o caderno de vocês, os livros de micro aí, essa parte de demanda, que vocês vão conseguir relembrar isso com uma facilidade. Certo? Então, quando essa variação na quantidade demandada ela é maior do que a variação no preço, isso implica dizer que os consumidores são muito sensíveis às oscilações de preço. Mas como se dá isso, pessoal? Supondo aquele exemplo que eu tinha dado do melão e da melancia. Se o preço da melancia aumenta, certo? E você tem vários consumidores, vários produtos substitutos, o consumidor vai migrar para o outro produto. A tendência, né? É que ele migre para outros produtos. Então a queda do consumo do produto que aumentou vai ser uma proporção maior do que foi o aumento dele, certo? Em contrapartida, quando essa elasticidade ela é inelástica, ou seja, em termos modulados ela é menor do que 1, ou seja,
menos 0,8, menos 0,5, menos 0,3, certo? Isso implica dizer o quê? Que os consumidores são um pouco sensíveis às oscilações de preço. O que é isso, professor? É que o aumento a proporção que aumenta o preço, a quantidade demandada reduz, mas reduz numa proporção menor do que foi esse aumento de preço. Supondo, se o aumento de preço um bem aumenta 10%, a quantidade demandada, certo? Se é uma situação em que o produto ele é um bem inelástico, a quantidade demandada vai reduzir, mas ele reduz numa proporção menor do que 10%, 8%, 7%, 5%, entendeu? Isso é característica de produtos que o consumidor é pouco sensível às oscilações de preço, certo? E por fim eu tenho a unitária, que a unitária se dá em proporções iguais, ou seja, uma aumentou 10%, ele reduz 10%, aumentou 1%, reduz 1%, então está na mesma proporção, ok? Então agora trabalhando a parte da receita total, vocês se lembram que receita total se dá através do que? Do produto entre o preço de venda vezes a quantidade vendida, demandada, certo? Se eu quero encontrar alguma relação da receita com a elasticidade, eu posso fazer o seguinte: eu posso tirar a derivada da receita total pelo preço. Então, utilizando aquela regra do produto, né, que vocês se recordam bem em cálculo, né? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, certo? Então, eu vou ter o que? A derivada da receita total em relação ao preço vai dar igual ao que? A derivada do preço pelo preço é igual a 1, a ele mesmo, certo? Então, vezes o que? Vezes que. Aí eu coloco só o que? Mais, certo? Vou ter o preço separado que multiplica o que? A derivada da quantidade pelo preço, certo? Então, quando eu chego numa situação como essa, se eu multiplicar, vou botar quantidade e quantidade em todos os dois lados, certo? E fazendo um ajuste, eu vou ter o quê? Que a quantidade, entre parênteses, vai ser igual a 1 mais a elasticidade de preço da demanda, certo? Isso aí é fácil de você visualizar, certo? Você multiplica quantidade em cima, quantidade embaixo, vezes o que? Mais o preço vezes a derivada da quantidade pelo preço, aí multiplica Q e divide por Q, certo? Quando você faz isso, o Q vai ficar isolado no primeiro termo, e no segundo termo eu vou ficar o Q isolado vezes o P dividido pelo Q, vezes o Q pelo P. Isso nada mais é do que a própria elasticidade de preço da demanda. Ou seja, a variação da receita em relação ao preço se dá igual que a quantidade que multiplica 1 mais a elasticidade. Lembre-se que essa elasticidade ela é negativa, por causa da elasticidade de preço da demanda, ela é negativa em relação à lei da demanda, aquela relação inversa entre preço e quantidade. Mas o que é que isso vem afetar uma coisa com a outra, professor? Nós vamos ver, certo? Vamos chegar aqui, que se eu tenho uma elasticidade de preço da demanda de um bem elástico, certo? Vocês viram que esse valor dessa elasticidade, ela é menos 1,2, menos 1,3, menos 1,5, menos 2. Se eu substitua esse aí nessa equação, você vai ver que esse termo Q, que multiplica 1 mais a elasticidade, ele vai se tornar um número negativo, certo? Ele vai se tornar um número negativo. Por quê? Porque o valor negativo vai ser maior do que 1. Então, ao somar com esse 1, eu vou ter ainda um termo negativo. Então, a resposta da receita total, dada a variação do preço, quando o bem ele é elástico,
é negativa. Ou seja, aumentos do preço em um produto no bem elástico, o consumidor é muito sensível às oscilações de preço, ele reduz a quantidade consumida numa proporção maior do que foi o aumento do preço, consequentemente essa receita ela tende a ser menor do que a receita anterior. Certo? Quando eu tenho um cenário como esse, pessoal, o que é mais interessante para o consumidor, para o produtor, desculpa, é não reduzir, ele não aumentar preço. Certo? Se ele reduz o preço, a quantidade demandada tende a crescer numa proporção maior do que for o aumento de preço, certo? Porque vale o inverso também nas elasticidades, certo? Se ele aumenta a quantidade vendida, a receita tende a aumentar. E por quê? Porque essa variação ela vai ocorrer numa proporção maior do que foi a redução do preço, certo? Ou seja, para o produtor, quando ele sente que o consumo do produto dele, o consumidor é muito sensível, é interessante para ele baixar o preço. Porque ao reduzir o preço, ele aumenta o consumo numa proporção maior, certo? E vai ter uma receita maior. Isso nada mais é, pessoal, do que você baratear o produto e ganhar no volume de venda, certo? E aí a receita tende a ser positiva, ok? Em contrapartida, se eu tenho um bem inelástico, certo? Ou seja, que o consumidor é pouco sensível às oscilações de preço, certo? O que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que se o produtor aumenta o preço, a quantidade consumida ela vai reduzir, mas reduz numa proporção menor. E a receita aumenta, certo? Ou seja, como o consumidor é pouco sensível, ele pode reduzir o consumo dele, mas reduz numa proporção baixa, certo? E aí ele mantém a receita positiva, certo? Se eu colocar naquele coeficiente ali uma elasticidade, preço da demanda inelástico, vai ser o que? Menos 0,8, menos 0,7, menos 0,9, menos 0,5. Mesmo assim, esse termo ainda vai ser positivo por causa do 1, certo? Então, para o produtor que sabe que o consumidor dele é pouco sensível às oscilações de preço, é interessante para ele aumentar o preço. Ele vai ter uma receita maior, certo? E quando a elasticidade ela é unitária, 1 para 1, isso aí é zero, certo? Não vai fazer diferença nenhuma, ok? Então, essa tabelazinha aqui, ela dá uma explicação melhor, certo? Quando eu tenho uma elasticidade de preço elástica, certo? O efeito na receita total das empresas, quando o preço de mercado sobe, a receita cai. Quando o preço cai, a receita aumenta. Então é interessante o que? Quando o produto ele é elástico, reduzir o preço do mercado. No preço inelástico, quando o preço sobe, a receita sobe. Em consequência, quando o preço cai, a receita cai. Então é interessante o que? Aumentar o preço quando o produto ele é inelástico. E quando ela é unitária, é inalterada, certo? Ou seja, consumidor muito sensível à oscilação de preço, elasticidade de preço à demanda elástica. Qual a consequência para a receita do produtor? Aumentar preço. Olha, reduzir preço, porque ele aumenta o volume de venda e ganha uma receita maior. Quando eu tenho uma elasticidade de preço à demanda inelástica, consumidor pouco sensível às oscilações de preço, o ideal para o produtor é o quê? Aumentar o preço, que o consumo cai, mas cai numa proporção menor, e ele obtém uma receita maior. Ok? Então, eu vou ter dois exemplos para vocês visualizarem bem, certo? Eu tenho uma função demanda por milho no estado do Ceará igual a quê? A quantidade demandada igual a 100 menos 3P, certo?
eu quero encontrar a receita total e a elasticidade de preço da demanda quando o preço é igual a 20, certo? Aí ele pergunta, se o preço aumenta 10%, o que vai ocorrer com a demanda, né? E o que acontecerá com a receita do produtor? Vamos lá, certo? Quando eu tenho o preço igual a 20, a minha quantidade demandada vai ser igual a 100 menos 3 que multiplica 20, certo?